Então, abram sua Bíblia em Mateus 6. No próximo me chama, tá, Carlos? Que a gente vai virar primeiro lugar. É verdade, mas me chama com antecedência, então. Mateus 6,33, meus irmãos, vamos começar, senão a gente não sai. A você que nos visita, a você que está conosco, desde agora, começo de setembro, nós estamos como igreja buscando entender melhor a realidade e nos movendo na direção desse ano ser o ano da prioridade do reino de Deus. Domingo passado, então, partindo dessa ideia, Pamela, do buscar primeiro o reino de Deus, mas não a partir de Mateus, a partir de Atos 1. Nós começamos a conversar um pouquinho essa ideia, Bruno, que os discípulos tinham, tanto quanto equivocada, de que essa chegada do reino de Deus, ou a chegada de Jesus como rei, seria aquele que ia de fato liberar Israel, ou redimir Israel, retornar à glória que Israel tinha outrora e romper com o Império Romano e assim avançar como Israel. E aí nós falamos um pouquinho de que como algumas vezes nós temos essa visão um tanto quanto terrena, Mike, da realidade do reino dos céus. E muito embora a gente não ache que Jesus vai ser o rei que vai nos libertar de tudo aqui, nós temos sim expectativas de viver algo mais confortável. E nós temos aversão à dor, ao incômodo, a crucificar o nosso próprio eu. Quando esse, na verdade, é um chamado para o reino. Porque o próprio rei viveu dessa forma. E aí então, em falando isso, nós fomos em João 3 e falamos que o próprio Cristo fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, irmã Alejandra, nós não veremos o reino dos céus. E por fim, então, uma vez nascendo de novo, explicamos essa ideia de soberania de Deus, que não é Jesus se assentar e ser retirado do trono, mas é de fato colocarmos Ele num lugar em que Ele reina, hoje e eternamente em nós. E aí vivemos no Senhor esse processo de santificação, que é na verdade a habitação do Espírito Santo em nós, quando Jesus Cristo reina. Está todo mundo aqui? Hoje então eu quero passar para uma outra parte em Mateus 33 que talvez por mim e talvez por vocês, por algum tempo da nossa vida foi um tanto quanto que olvidada, esquecida, posta de lado. Que é a ideia de entendermos, temos a imagem não, de entendermos a justiça do rei, porque Mateus 6,33 nos comanda o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós paramos nesse lugar de buscar primeiro o reino de Deus e meditamos tanto no reino de Deus e esquecemos que Jesus não disse buscai apenas o reino de Deus, ou buscai primeiro o reino de Deus e em um segundo momento você busca a sua justiça. Não! Ele disse, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e também a sua justiça. A justiça do próprio Deus. E aí o nosso desejo nessa manhã é entender então qual a relação do reino com a justiça, ou como Deus, reinando, exerce e exerceu a sua justiça. E essa expressão justiça, ela é interessantíssima. Deixa a tua Bíblia aberta em Mateus, porque nós vamos caminhar aqui do capítulo 5 ao 6, nós vamos ver como no Sermão do Monte, o Sermão do Monte que começa aqui em Mateus 5, um sermão importantíssimo, onde Jesus Cristo vai tratando justamente dessa nova realidade do reino de Deus, na vida da igreja, ou na vida daqueles que eram os discípulos e que se tornariam a igreja. Esse Mateus 6,33, ele se torna central. Ele é como que um texto que vai puxando tudo que Jesus tinha falado no capítulo 5 e tudo que ele ia falar no capítulo 6. E por 5 vezes, pelo menos, a expressão justiça aparece no Sermão do Monte. O que nos faz entender que é uma expressão importantíssima e que nós não podemos deixar de lado. Se eu tiver ainda bem lembrado, irmão Alexandre, das minhas aulas de grego, e com certeza o irmão tem muito mais cátedra para falar, mas essa expressão justiça é dikaiosinei. Dikaiosinei. O
O que é isso? Calma, irmãos. É uma ideia realmente de retidão, de aprovação justa, de após uma análise você desenvolver um veredito, ainda que seja no âmbito judicial. No Novo Testamento é um padrão de retidão para o próprio Deus, é aquilo que depois de uma análise do próprio Deus, é justo, é reto. E nós, pelo português, às vezes, confundimos um pouco, ou quando lemos essa expressão justiça, colocamos talvez no âmbito da nossa mente que a gente esquece que justiça aqui e em todo o Antigo Testamento, na verdade ela é um padrão de retidão. Então, ao longo da minha palavra hoje, quando falarmos sobre justiça, nós temos que entender que no Antigo e no Novo Testamento, essa expressão tem a ver com retidão. O justo, ele é contraposto com o ímpio. Então, os retos, os justos, no Antigo Testamento, eles são contrapostos com a ideia de ser ímpio. E a justiça em todo o Antigo Testamento tem a ver com a aliança de Deus, aqueles que têm aliança com Deus. Então, quando nós olharmos hoje em Mateus 6,33, nós temos que entender que é isso, o que a Bíblia está nos falando. E se você pegar a expressão em inglês, ela te ajuda muito, porque ela vai trazer a ideia de righteousness. Que se a gente fosse traduzir sem olhar para a Bíblia, certamente, Thalita, nós iríamos traduzir: buscar primeiro o reino de Deus e a sua retidão. Ou a sua justiça, a partir dessa ideia de retidão. E o que isso tem a ver com o reino? Ora, tem tudo a ver, porque retidão é um atributo de Deus, irmão Cleide. Nós servimos a um Deus que é justo. Nós servimos a um Deus que é reto. E se servimos a um Deus que é justo e a um Deus que é reto, o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino firmado na retidão do próprio Deus, porque o reino de Deus reflete o caráter do próprio Deus. Salmo 89, verso 14 vai dizer: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Salmo 11, 7, o salmista diz: pois o Senhor é justo e Ele ama justiça. Talvez para trazer uma ideia ainda maior na nossa mente, quando a gente olha para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me guia pelas veredas da justiça. Então nós começamos a entender, nós só de fato entenderemos reino de Deus, nós só conseguiremos de fato entender o que é priorizar o reino de Deus se entendermos um padrão de justiça e retidão de Deus. Porque, de novo, servimos a um Deus que é justo. Romanos 14, 17 vai dizer, Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou o próprio Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, falando sobre a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer que toda a escritura, irmão Jefferson, é inspirada por Deus. E ela é apta para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Irmãos, nós somos aqui do Antigo ao Novo Testamento. Para que eu e você possamos entender que esses dois conceitos não são distintos. Buscar primeiro o reino de Deus, só se busca se buscarmos em primeiro lugar também a justiça de Deus. E nós só entenderemos então o reino de Deus se nós entendermos a justiça de Deus. Porque justiça, retidão, é um atributo de Deus. Ora, se é um atributo de Deus,
ele também é um padrão de relacionamento do próprio Deus. Ou você, sendo uma pessoa honesta, Mike, vai querer se relacionar com alguém conhecidamente desonesto? Você vai querer abrir uma empresa com alguém conhecidamente desonesto? Você vai abrir empresa com alguém que você sabe que vai meter a mão em você? Você vai firmar uma aliança com alguém que é declaradamente desonesto? Você, sendo honesto, você vai fazer isso ou não? Não. Ora, se nós, na nossa humanidade, na nossa carnalidade, não nos submetemos, irmã Mônica, a esse padrão de relacionamento, Deus também não se submete a esse padrão de relacionamento. Porque um Deus justo, um Deus reto, se relaciona a partir da sua justiça com pessoas justas. E aqui a gente começa a trazer tudo para a ideia do reino de Deus. Os caminhos do Senhor são justos. Os caminhos do Senhor são retos. Eles são firmados na retidão de Deus. Eles não oscilam, eles não mudam. Eles não flertam com a injustiça. Eles não desejam a impiedade. Os caminhos do Senhor são retos. Oséias 14:9 diz: quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele. Então, justiça, primeiro, é um atributo de Deus, amém? Justiça não é apenas um atributo de Deus, mas é um atributo de Deus refletido na forma de relacionamento de Deus com a humanidade. Justiça, então, é um padrão de relacionamento de Deus, amém? Deus, na sua retidão, se relaciona em retidão com aqueles que são justos. Agora, voltando para o Sermão do Monte, o entendimento judeu ou judaico de justiça, Ricardo, era a obediência cega à lei. Se eu obedeço à lei de Deus, se eu obedeço o que foi declarado no Antigo Testamento, isso ainda no tempo de Jesus, eu sou justo. Os retos, os justos são aqueles que obedecem à lei de Deus. E aí o que aconteceu então na cabeça do judeu daquela época, ou de uma parte do judaísmo daquela época, que seriam os fariseus? Eles começam a transformar a lei em Deus. E eu acho interessante, João Rafael, como Bonhoeffer coloca isso. Ele diz: os judeus ou eles divinizaram a lei, ou eles legalizaram a Deus. De maneira que se a gente faz isso e a lei é Deus, nós passamos a conseguir exercer um padrão de perfeição em nós mesmos. Ou nós conseguiríamos, Romário, compreender Deus na sua plenitude, afinal, Ele está limitado àquela lei. Ou se nós divinizamos a lei, nós esquecemos de Deus e passamos a exaltar um outro Deus, que é a lei em si. E aí por isso que no Sermão do Monte, essa ideia de justiça, de retidão, é preciso ser trabalhada na mente dos discípulos, porque eles poderiam confundir esse novo padrão de retidão, irmã Cleide. Agora vamos para os discípulos, que também eram judeus, mas que agora, ouvindo Jesus, podiam pensar: finalmente, nada mais de lei. Agora é Jesus, é graça aqui, agora não tenho mais nada que obedecer. E talvez se torne aqueles crentes que querem rasgar o Antigo Testamento, porque não serve mais de nada, e dizem: não serve. Só que nós jamais compreenderíamos a nova realidade do reino de Deus, Vinícius, se não entendêssemos a realidade no Antigo Testamento. E aí nós caímos nesse desafio, que é não baratearmos a graça de Deus, porque a graça de Deus em nenhum momento, Thalita, teve desassociada da justiça de Deus, porque Deus é um Deus justo, e Ele nunca vai ser injusto. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala: mas Deus está fazendo injustiça comigo. A gente precisa entender o padrão de justiça divino.
Vai em Mateus 5, você estava aí já em Mateus. E a gente entende um pouco mais a precaução do próprio Cristo, quando fala com os seus discípulos. Mateus 5,17, olha o que Jesus fala: não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Mas eu vim cumprir a lei. Então o cuidado de Cristo aqui, ao ensinar os seus discípulos, era: não pensem que eu estou descartando, irmão Jefferson, tudo que está, irmão Jefferson da Luciana, né, como você pediu, descartando o Antigo Testamento. Não pensem que eu vim fazer isso, mas eu sou o cumprimento exato da lei de Deus, porque Deus é um Deus justo, e se Deus quebrasse a sua lei, Ele seria agora um Deus injusto. Então como é que Deus é um Deus justo? Ele é um Deus justo porque Ele cumpre a lei. E se a lei, ou se a justiça e a retidão é padrão de Deus e padrão do seu reino, Ele cumpre essa lei agora na pessoa do próprio Cristo. É na pessoa do Cristo que Ele executa todo o seu padrão de justiça e descarrega a sua ira, e nós temos então, pela graça, perdão dos nossos pecados, porque Deus continua sendo um Deus justo. Ele estabelece essa relação. Pensa num rei. Isso aqui vai ficar óbvio, mas só para a gente talvez tentar trazer para o nosso imaginário. Pensa num rei que o padrão no reino era desobedecer o rei e você morre. E aí, um certo momento, Maiara, trouxeram um jovem para o rei muito atarefado, disse: rei, ele quebrou a lei, ele lhe desobedeceu. O rei, sem nem olhar para a cara, pastor Edmilson, falou: executa, cumpre a lei. Os súditos, ainda com uma certa cautela e precaução, irmã Deise, falaram: olha direitinho, rei, é o seu filho. E aí o rei não podia agora mudar a lei. E pela graça, pelo amor imensurável do nosso próprio Deus, Deus se fez carne. Ele disse: para que vocês tenham vida, eu vou receber a própria dose da justiça. E esse é o padrão do reino de Deus. É um reino firmado em justiça, firmado em retidão. Mas que Deus olhou para mim, para vocês, soube e sabia desde sempre que nós não seríamos capazes de ser justos em nós mesmos, ser retos em nós mesmos. Então Ele disse: deixa que eu resolvo, porque eu não vou mudar a lei, eu não vou me tornar alguém injusto. E eu e você precisamos demais entender justificação. Esse termo, se você já ouviu, glória a Deus por isso. Se você não ouviu, você precisa entender o que é ser justificado. Quem já fez discipulado comigo sabe que isso é um dos pontos que nós trabalhamos. A ideia da justificação. Agora abre tua Bíblia em Romanos. Romanos 3. Romanos 3, a partir do verso 21, diz o seguinte: mas agora se manifestou, verso 21, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus,
para demonstração, verso 26, da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Lembra, justiça, retidão é caráter de Deus, mas também é padrão de relacionamento de Deus, na sua graça, na sua misericórdia. O nosso Deus, ele não é só um Deus justo, mas ele é um Deus justificador, ou seja, aqueles que acreditam no Senhor, ele justifica todo aquele que se entrega a ele, passando então a não ser mais um ímpio, mas passando a ser um justo. E só justos reinam no reino dos céus. Só justos estabelecem o reino na terra. Por isso que o reino dos céus e a sua justiça. Sem entendermos justiça, não vamos acessar o reino dos céus. Sem entendermos essa graça tão maravilhosa do nosso Senhor, que na sua infinita bondade foi caminho, verdade, ou é caminho, verdade e vida para nós, irmãos. Que diz, olha, vocês priorizem o reino. Mas deixa eu falar uma coisa, vocês não vão conseguir priorizar o reino se vocês não priorizarem ou não compreenderem a justiça. E o que é a justiça? É um Deus que fala, eu já resolvi, eu já paguei. É o Cristo bradando da cruz, está consumado. Você não precisa mais se esforçar, não são os teus atos, não são obras para a salvação, são obras de um salvo, é diferente. São obras de um justo, é diferente. O que é justificação? É Cristo pagando pelos meus e pelos seus pecados. É naquele dia que a gente entregou a vida para Ele, nosso status, irmã Sara, automaticamente muda. De ímpio, nós somos agora justos. E aí aqui talvez a igreja evangélica, nós temos uma certa dificuldade de entender ou de declararmos isso. Só que isso gera a nossa própria identidade. Porque eu e você precisamos afirmar, olha, eu sou justo. Olha, eu sou santo. Aí quem não entende de onde vem essa santidade e essa justiça, vai dizer, olha, ele está se autodeclarando bom demais. Só que não fomos nós que fizemos isso. Foi aquele que era capaz de cumprir a lei na sua justiça. Foi o próprio Cristo. Tinha uma música que a gente cantava lá em Fortaleza, claro, no Brasil, né? Mas ela diz, olha, eu sou santo, eu sou justo. Não pelo que eu fiz, nem porque eu quis. Foi Jesus que me resgatou. Todo o meu pecado, Ele carregou. E eu lembro de um amigo meu que chegou e falou, meu pastor não deixou cantar essa música na igreja. Por quê? Diz, porque como é que você canta que você é santo e justo? Uma ideia de autojustificação. Meu irmão, se você entregou sua vida para Jesus, você é um santo lutando contra o pecado. E não um pecador buscando santidade. Isso é o seu velho status. Quem está em Cristo é nova criatura. Ora, Colossenses, Paulo vai dizer que Ele nos transportou de um império das trevas e nos posicionou no reino do Filho do seu amor. Então assuma a sua identidade, refletindo o caráter de Cristo na sua vida. Porque se justiça e retidão é caráter de Deus e padrão de relacionamento com Deus, nós só nos relacionamos com Ele a partir da justiça garantida em Jesus. E se Ele só se relaciona com justo, se você entregou sua vida para Jesus Cristo, você é um justo. E existem promessas de Deus para quem é justo. Não é para quem é bom em si, tá, irmãos? Está ficando bem claro isso? Estou querendo que você saia daqui, até porque, lê Mateus direitinho, que você vai entender. É para você receber palmas e méritos. Nossa, como eu faço boas obras, como você é justo demais. Ele advertiu, na verdade, sobre isso. Mas é para que eu e você entendamos que ou nós estamos sem Ele, ou nós estamos com Ele. Ponto final. Se nós estamos sem Ele, nós estamos ainda como ímpios. Não porque não conseguimos nos justificar, mas que não aceitamos a justiça que Ele já executou. Essa obra de justificação da nossa vida. Minha pergunta para você é, você já recebeu da justiça de Deus? E aí entenda,
Isso aqui é a pessoa do Cristo. Não é dizendo, pastor, acho que já, porque o que eu estou sofrendo hoje, vou te dizer, só pode ser Deus fazendo justiça na minha vida, não é sobre isso. Você já recebeu da justiça de Deus? Que te livrou da morte eterna, para te dar vida eterna. Que diz, você não conseguia entrar no reino, mas eu te desejo no reino. Então busque esse reino e a sua justiça. Está conquistado, está pago, está feito, está consumado. Você não precisa produzir justiça, você precisa aceitar a justiça. E meus irmãos, quantos de nós estamos negando, rejeitando essa oferta maravilhosa? Não faz sentido. Por que recusar algo que é tão bom para a gente? Por que recusar algo que quando a gente olha, não é possível que você não se constranja no seu coração dizendo, sério? Ele fez isso? Está pago. Ele conquistou por mim, ele foi para a cruz, ele foi humilhado dessa forma, por amor a mim. E ele ainda me chama para reinar com ele a eternidade, ele deseja a eternidade comigo. Uau! Ele nos amou primeiro. Toda resposta de amor nossa ao Senhor é um eu te amo também, Senhor. Nós não somos os primeiros que falam eu te amo. Nós respondemos a esse amor. Por que recusar esse Deus que na sua retidão e justiça colocou o seu próprio filho para dizer, eu não vou ser injusto, eu vou sofrer a justiça, eu cumpro a lei. E talvez, sabe por que a gente recusa? Porque nós temos que ter obras de justos. Nós temos que produzir frutos dessa justiça em nós. E aqui começa a apertar. Porque é aqui que é a hora que esse Cristo, que foi à cruz, também convida, a mim e a você a dizer assim, agora cada um tome a sua cruz e siga. Quer ser um justo? Existe um padrão divino de modo de vida. Porque justiça não é só o caráter de Deus, não é só o padrão de relacionamento do próprio Deus. Ela molda a nossa forma de viver. Nós somos justos, nós somos retos. E aqui é que aqui é que eu acho que o mundo, quando olha, diz assim, é demais para mim. Eu queria só receber desse amor e não ter a minha vida afetada. Mas quem recebe da justiça de Deus tem naturalmente a vida afetada. Se ele afetou a dele, por que você não vai afetar a sua? E aí ele te convida a essa chamada. E por isso que quando a gente olha para Mateus, o Sermão do Monte, ele está dizendo, discípulos, vocês não vão conseguir manifestar o meu reino se vocês não entenderem esse padrão de justiça e retidão. Meu irmão, você já recebeu da justiça de Deus? Eu queria muito que você saísse daqui com essa consciência, entendendo com clareza que você precisa responder a esse chamado do Senhor. Mateus 5, nós estávamos no verso 17, verso 20, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e do mestre da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Que justiça é essa que é muito maior? Que competição é essa aqui, Vanessa? É que na verdade é uma justiça que excede porque ela é a justiça do próprio Deus em Cristo. Isso aqui não é um convite a essa autopromoção. E aí, a partir do verso 21, que nós vamos ver de forma repetitiva aqui, é Cristo apontando para a lei, dizendo, verso 21, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados. Verso 27, vocês ouviram o que foi dito. Verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados. Verso 38, vocês ouviram o que foi dito. Verso 43, vocês ouviram o que foi dito. Aqui é Cristo apontando para a lei e chamando agora os que desejam receber da justiça de Deus
Cristo Jesus na vida deles, e assim: vocês lembram do que foi dito? Pois eu digo a vocês, ela é ainda mais excelente, porque se antigamente era sobre homicídio, agora é sobre pensar mal, sobre desejar o mal. Se é sobre amar os inimigos. Ele começa a elevar esse padrão divino do reino de Deus, dessa nova aliança em Jesus Cristo. E aí olha como ele começa o capítulo, o que é para nós o capítulo 6. Tenham cuidado. Depois de falar tanto, e é interessantíssimo, é em Mateus 5, só um parênteses aqui, em Mateus 5 que ele nos chama para ser sal e luz. Chama para a gente aparecer, para brilhar, para salgar. Aí Mateus 6 ele diz assim: mas ora em secreto, faz umas coisas em secreto. Por quê? Porque a recompensa é dos céus. E aí talvez os discípulos vão lá dizendo: mas e aí? É para ser sal e luz ou é para orar em secreto? É para não deixar ninguém ver ou é para aparecer? É para manifestar ou não, Thalita? Mas olha a observação que ele faz, Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticarem as suas obras de justiça, de retidão, diante dos outros, mas é por quê? Para serem vistos por eles. Ou seja, ele está combatendo diretamente essa ideia de auto-justificação, de aplauso, dizer: nossa, como você é bom, como você é justo, como você é obediente, como você é maravilhoso. E aí isso já é a recompensa dos que desejam ouvir isso. É isso que ele está dizendo. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E aí ele começa a tratar oração, jejum, outros atos de justiça. Porque só quem pode de fato nos tornar justos não são as nossas obras, não são os nossos atos de justiça. Não é o que os outros declaram sobre nós, dizendo: nossa, como você é tão justo. É só a justiça de Deus, executada na pessoa de Cristo Jesus. Que uma vez que a gente aceita, a gente agora é então justo. E os justos praticam obras de justiça. É essa justiça que nos dá acesso ao reino. E era o ser justo no Senhor que manifesta o reino na terra. Nós nos apropriamos dessa identidade. E agora nós manifestamos essa identidade. Romanos 6,17, vai comigo. Romanos 6,17. Quem está lá, amém? 2. Romanos 6,17. Amém. 3. Quem está lá, amém? Mas graças a Deus... Verso 17. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da... Mais forte, meus irmãos, escravos da justiça. Porque agora justiça e retidão é padrão na minha e na sua vida. Verso 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ou da impureza que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertos ou libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Num dos comentários que eu estava lendo, eu achei interessantíssimo. Quando ele fala desse padrão de santidade, agora ele diz que ouviu certa vez de um amigo dizendo: a liberdade do trem é correr nos trilhos. Um trem livre é um trem que corre livremente dentro do caminho que lhe é traçado e proposto. Toda liberdade nossa, sem limites, ela vai se tornar uma libertinagem. E nós vamos ser escravos do nosso próprio eu. A liberdade em Cristo
é sermos justos no padrão de justiça e retidão de Cristo. Então a nossa liberdade é andar nos trilhos da santidade, proposta pelo próprio Senhor a nós. Como a retidão tem sido manifesta, meu irmão, na sua vida? Como esse padrão divino de justiça e retidão tem sido manifesta ou manifesto na sua vida? Quais áreas hoje precisam ser mudadas na sua vida para que de fato o caráter reto do Senhor, justo do Senhor, se reflita no seu viver? O que eu e você precisamos mudar? Se Ele pagou esse preço na cruz, é para que eu e você sejamos justos diante do Senhor. E se você ainda não recebeu o Senhor, hoje pode ser esse grande dia de você dizer: eu não quero mais ser um ímpio, eu não quero mais estar distante da aliança, eu recebo Jesus Cristo para reinar na minha vida. Eu quero buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para a gente terminar Salmos 15, enquanto a banda está se organizando, nós vamos ler, para a gente entender esse modo de vida. Salmo 15. Salmo 15, o salmista diz: Senhor, quem habitará no teu santuário, no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Trazendo para a nossa realidade, quem irá reinar contigo? Quem irá habitar contigo? Verso 2: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, ou seja, aquele que manifesta a justiça e a retidão de Deus. Não usa a língua para difamar, nem que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Guarda esse salmo no teu coração, para que seja de fato um dos nossos objetivos, em lendo esse salmo, meditando na conduta de um justo, conseguirmos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e manifestá-la em nós, através de um padrão de retidão na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que a graça do Senhor possa ser entendida, que ela não se desassocia da justiça divina, e que esse Deus maravilhoso, na sua infinita graça e misericórdia, cumpriu a lei nele mesmo, Jesus Cristo, Filho. E eu te convido a aceitar o reino de Deus, aceitar esse Deus. Você não precisa fabricar a justiça, Deus já fez, Senhor Jesus já gritou, está consumada. E que eu e você possamos ser indivíduos, que possamos ser famílias, que possamos ser uma igreja que busque em primeiro lugar o rei, o reinado do rei, o reino de Deus, e uma igreja que também manifesta a justiça de Deus, através do padrão de retidão do próprio Deus em nós. Se coloque em oração. Enquanto nós louvamos, eu quero te convidar a pensar nesses aspectos e colocar a tua vida, o que eu e você precisamos tratar, como precisamos receber a justiça de Deus, ou como podemos manifestar ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha
essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.